Olá, amigos. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com o Espírito de todos. Queria compartilhar com vocês que eu tenho andado assim, observando mais os nossos amigos, os nossos irmãos, né? Sejam nas salas, né? Salas como a nossa, com irmãs e tudo, e seja também na observação do dia a dia, né? Com pessoas do nosso cotidiano, com amigos, né? Com pessoas mais próximas. Então a gente observa que existe muito entendimento ainda no verniz, né? No verniz, acerca do que é novo nascimento. A religião mascara muito isso, e as pessoas, principalmente aqueles que estudaram teologia, que fizeram essas coisas, têm assim um entendimento um pouco distorcido do que seja isso. Novo nascimento é uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. Isso não se dá de qualquer forma, não. Não é porque você aceitou Jesus, porque você se batizou, porque você agora está matando a sua carne. Não é desse jeito. Não é uma coisa que você faça, entende? É uma coisa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas novo nascimento não depende de você. Depende de Deus em você. Não depende de você para Deus. Agora eu penso assim, então eu vou mudar isso assim. Não, já vem de dentro. Claro que você toma iniciativas, como eu já disse antes. Deus, amigos, não faz a gente de robôs. Nós não somos robozinhos de Deus. Nós temos uma atuação marcante na nossa vida. As nossas escolhas são feitas por nós. Nós escolhemos Deus. Mas é importante ressaltar uma coisa. A vida que ora temos não é nossa, é dele. Perceba só. Cristo morreu na cruz por todos. E quando ele morreu, todos nós morremos com ele. Isso já foi expressado algumas vezes aqui, mas parece que os irmãos se esquecem dessas coisas. Quando Cristo morreu, ele levou sobre si o pecado de Adão de cada um de nós. Ele não levou o seu pecado. Quando você xingou a mãe do vizinho, quando você... Não, isso não é pecado, não. Isso não é considerado como pecado. Pecado é o pecado do Adão contra Deus. Isso é que foi imputado como crime, contra um pecado contra nós. Não foram as besteiras que a gente faz no nosso dia a dia. Claro que isso não é nada bonito, isso não é nada agradável, não agrada nem a nós mesmos, porque ferimos os nossos semelhantes e, consequentemente, isso não agrada a Deus. Com certeza não. Mas não é isso que ele imputa a você como pecado. Ele imputava como pecado a transgressão de ter se afastado dele. Isso sim. E como eu disse que o homem vem com um Espírito Santo, o Espírito do homem é santo. Ele vem santo e continua santo. O Espírito do homem é santo. A alma do homem, ela é modificada porque ela vem sem forma e vazia. Então ela começa a ser modificada pelas coisas do nosso dia a dia. Perceba, nós já temos aquela vocação do Adão pecador e da árvore do mal operando contra nós. Nós temos o papai, a mamãe, a titia, a vovó, os amiguinhos, o colégio, todos esses que são entre o bem e o mal. Todos nós vivemos nessa condição. Então o bem e o mal é uma tendência de todas as pessoas. Então essas coisas são passadas para cada um de nós, amados. Então não tem essa de um é mais bonzinho, o outro é menos bonzinho. Todo mundo comete seus delitos. Todos nós, sem exceção. Uns mais, outros menos. Alguns são imputados pelas nossas leis como um crime. Então esses são presos, são colocados na cadeia, não é verdade? A pessoa faz tráfico de drogas, ela vai presa. A pessoa mata outra, ela vai presa. A pessoa rouba outra, ela vai presa. Tem vários crimes que a gente sabe por aí. Mas entenda,
com a morte de Cristo, a nossa vida não é mais nossa, ela é dele. As pessoas é que não sabem disso, porque a religião não discerniu isso para nós e nós mesmos não conseguimos discernir essas coisas. Essas coisas se discernem no Espírito. Por isso é que eu digo, a pessoa está dentro da igreja e está achando que é novo nascido. Não é não. Novo nascido é aquele que tem um entendimento renovado para perceber todas essas coisas. E as pessoas não têm essa noção. Elas continuam achando que pela uma modificaçãozinha de um hábito de fumar, porque isso não agrada a Deus. Quem lhe disse que não agrada a Deus? Deus se mete nessas coisas? Claro que não. Deus se mete se você está casado, se você não está? Claro que não. Deus não se mete nessas coisas. Deus se mete quando você agride o seu semelhante com uma palavra que não convém, coisas desse tipo, assim, quando você extorque uma pessoa, quer dizer, quando você lesa o seu irmão, quando você quebra os princípios do reino, percebe? Quando você quebra os princípios do reino, você desagrada a Deus. Mas ele não vira as costas para você, como diz a religião. Por isso é que as pessoas vivem num estado deplorável de mente, porque, hoje eu fiz isso não agradou a Deus, então Deus está de costas para mim. Amanhã eu fiz uma coisa boa, aí Deus está de frente para mim. Não é assim. O Deus não é um pateta não, gente. O que vocês acham que Deus é? Deus não age dessa maneira. Deus não é homem. Deus não age como um homem. Vocês estão escrevendo um homem que fica zangadinho com você porque você fez uma coisa boa ou fez uma coisa ruim. Então ele vira as costas para você ou vira de frente para você. Deus não é desse jeito. Deus é Espírito e tem Espírito Santo. E sabe que cada um de nós veio com esse potencial santo dentro de cada um de nós. O nosso espírito continua santo. A nossa alma ficou deformada por causa deste mundo. Por isso é que diz, não vos conformeis com esse mundo, mas modificai a vossa mente para que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em você? É Cristo em você. Compreendeu agora? Cristo tem que ser gerado dentro de você. Isso é o novo nascimento. Você tem que levar Cristo dentro de você como Maria levou no seu ventre. Só que Maria levou fisicamente, eu já falei isso antes. E você leva espiritualmente. Então aquele Cristo que foi colocado dentro de você pelo seu crer e pelo batismo no Espírito Santo, perceba, você foi batizado na palavra. A palavra te batizou. Então você já tem toda a Bíblia, todas as tábuas da lei, tudo dentro de você, amado. Você já tem a perfeita noção do pecado, da justiça e do juízo. Está dentro de ti. Você sabe todas essas coisas. Elas têm que vir à tona aos poucos. Só isso. Se você quiser ler a Escritura, está certo que agora você vai ler com olhos espirituais. A Bíblia é um livro código, ela é cheia de enigmas. Ela é cheia de detalhes importantes que você tem que ir decifrando, porque Deus já te deu o entendimento. Você tem o código na cabeça, está dentro de você, é só você buscar. E aí ele vem. Mas não é como a religião diz, porque você está nascido de novo, então agora você não... Quem fuma não fuma mais, quem bebe não bebe mais. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o teu físico, Deus está preocupado com o teu espírito. Foi para isso que Cristo morreu a morte de cruz. E você passou a ser semelhante a ele. Imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, imagem e semelhança de Deus. Lembra, Cristo foi criado, saiu de dentro de Deus e disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Cristo foi gerado numa outra eternidade anterior à geração dos céus e da terra e de tudo que nós conhecemos, justamente para ser um modelo para o homem. Um modelo bom, perfeito e agradável. Compreendeu? Ele foi gerado antes da fundação do mundo. Nós depois. E aí fomos colocados aqui para virmos com esse corpo que cada um tem, que é o corpo físico. E corpo esse que fica registrado no teu espírito e na tua alma. Deus tem um registro perfeito de você.
Você é a imagem e semelhança de Deus, mas o seu corpo vai ter uma imagem também. Você continua com essa conformação. Mas você, o corpo físico, você enterra na terra, mas esse corpo é de Deus. E ele faz como ele quiser. Ele já tem todo o teu formatozinho perfeito. Ele já tem toda a tua conformação perfeita para te reproduzir na hora certa. Na hora que ele se manifestar, você se manifesta com ele. Percebe isso? Essa é a vinda do Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, e ele se manifesta no Espírito, ele não é uma assombração, amado. Ele não vai dar um susto em todo mundo, não. Mas uma coisa vai acontecer, de te surpreender como é que todas as pessoas estão, vamos dizer assim, pipocando. O seu lado espiritual crístico vai começar a brotar e o nosso lado, como é que se diz assim, carnal, vai começar a encolher. É um efeito pipoca. Percebe? A pipoca não é um grãozinho assim desse tamanho. Quando ele é levado ao fogo puro de Ofir, ele pipoca. O fogo de Deus vai fazer você pipocar. Então o que está interno vem para o exterior. E aquilo que está do lado de fora vai para o interior. O homem continua sendo aquela carne, só que a carne é submetida inteiramente ao Espírito. Percebeu o que é Cristo? Isso surpreende as pessoas, porque as pessoas falam, não tem a menor chance disso acontecer. Com esses olhos que você está acostumado, você jamais vai entender isso. E tem gente que diz assim, porque fulano está espiritualizando demais, as coisas são espirituais. Se você ainda não entendeu isso, espiritualize-se, porque o erro está em você. Não aponte o seu dedo para o outro. Não aponte, não faça esse dedo acusador. Aponte-se para você mesmo. A carência está em nós. Quando nós falamos alguma coisa contra alguma... Quer dizer, veja bem, Cristo fala. Se você não fala, você não está fazendo o papel do Cristo em você. Aí você julga, você está fazendo o papel errado, amado. Você está fazendo o papel de Deus. Pare de julgar. Comece a se observar. Se você está achando que os outros são muito espirituais, é porque está faltando alguma espiritualidade em você ainda. Isso é o que está acontecendo. Busque dentro de você que você vai encontrar essa espiritualidade. Mas para de olhar a Escritura. A Escritura tem que estar dentro de você, ou então você não foi batizado. O batismo só existe um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Tudo é um. É a unidade, é o quinto princípio. Tudo é um, amado. Então busque dentro de você, porque eu busquei e encontrei. Quem eu encontrei? Deus dentro de mim. Você pode fazer isso também. Esse é o novo nascimento. É crer no Senhor como remidor de todo o pecado. Claro que eu vou fazer algum papel, claro que eu vou tomar atitude. Aquilo que eu entender, lembra-se da situação de Zaqueu. Zaqueu foi transformado na sua alma e no seu espírito pelo próprio Cristo ali, de corpo presente. Observe as atitudes que Zaqueu passou a ter. Mas não foi ele que fez isso, nem porque Cristo mandou ele fazer, não. Ele passou a fazer porque simplesmente o Deus que está dentro dele, o Cristo que está dentro dele, moveu isso. Cristo veio tabernacular com Zaqueu. E Cristo tabernaculou. Cristo estava fora de Zaqueu, mas Cristo também estava dentro de Zaqueu. Isso é tabernacular. Percebe o sentido de tabernacular? Deus é um Deus interno e um Deus externo. Ele pode estar ao teu lado e ele está sempre dentro de você. Estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Esse é o sexto princípio. É o princípio da promessa. Entenda, tudo no reino de Deus é espiritual. Se você diz que, fulano espiritualiza muito e eu não, o problema está em você, amadinho. Busque dentro de você que você vai encontrar essa espiritualidade tão necessária. Para de achar que os outros têm que olhar tudo na letra, na carne. Para de olhar a Bíblia. Olha dentro de você. Se você ainda não entendeu isso, ainda está faltando um quezinho. Se você ainda não descobriu essa espiritualidade dentro de você, ainda falta mais uma coisinha.
Entenda, nós vamos crescendo de glória em glória até nos tornarmos varão perfeito. A perfeição demora um pouco. Você tem uma vida inteira. Você não sabe quando você vai perder esse corpo físico. Você não sabe, nenhum de nós sabe. Então, enquanto a gente estiver aqui combatendo o bom combate, que é lutando contra o mal que tem dentro de nós vamos vencendo a cada batalha porque somos mais do que vencedores. Isso é muito importante você saber, amado. Busque dentro de você, sempre busque dentro de você. Você veja, eu estou aqui falando diante de uma câmera como se eu estivesse falando diante de um espelho. Percebe? Porque eu estou vendo a minha face. E eu estou falando com vocês como se eu estivesse num confessionário, percebe? Eu estou falando de mim para comigo mesmo. Só que eu sei que vocês estão me ouvindo também. E vocês fazem parte da minha vida, porque eu sou um com vocês e quero crer que vocês são um comigo. Se a gente não entender isso, amado, eu não estou vendo Cristo em você. E você não vai ver Cristo em mim. E se isso não acontecer, nem eu me transformei, nem você se transformou. Percebe? Então é espiritualizado mesmo. Para de falar besteira. Porque tem muita gente dizendo que os outros são muito espirituais, que tudo espiritualizam, quando a gente sabe que ele só está na letra. É por isso que ele não nasce de novo. Ele ainda não nasceu. Aquele que tem esse discurso ainda não nasceu de novo. Julgue-se o homem a si mesmo e veja como está se alimentando. Em que mesa que ele está se alimentando? A mesa do Cordeiro é muito importante. Eu tenho sentido falta da minha. Eu já não estou indo na minha, já tem mais de uma semana. Eu sinto falta dos meus irmãos, do irmão Jorge, do irmão Marcos, do irmão Djalma, da irmã Silvana, do irmão Silvio, né? Dos irmãos que estão ali, da irmã Valdiza, né, lá de Manaus. Eu sinto saudades desses irmãos. E a gente troca no Espírito. A palavra que vem do Espírito, do Marcos Cristo, do Jorge Cristo, da Valdiza Cristo, da Monique Cristo, do Djalma Cristo, acrescentam muito a mim. Percebe? Então é importante aonde você come. É importante parar com a carnalidade. Cuidado com o meio que você usa. Congregue sim, é importante. É muito importante. Tem gente que não está congregando e está perdendo a sabedoria do todo, a multiforme sabedoria de Deus. É muito importante que você não se esqueça que a multiforme sabedoria de Deus é que se expressa. Deus não se expressa na escrita, Deus se expressa na palavra, amado. É na palavra. Por isso é que eu digo, o que você tem a dizer para os seus irmãos? Diga para os seus irmãos. Acrescente ao seu irmão, acrescente a mim. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir o Cristo interior seu. Amém? Porque a minha parte eu estou fazendo. Eu estou falando para você. Para despertar Cristo em você. Para fazer Cristo nascer em você. Porque eu tenho em você a esperança da glória de Deus. Amém? Você está entendendo, amado? Então eu quero ver você um homem bom, perfeito e agradável. Como Cristo é. Uma mulher boa, perfeita e agradável. Como Cristo é. É isso que eu quero em cada irmão meu. Independente de religião, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é protestante, se ele é espírita, se ele é o que for, se ele é zulu, não importa, amadinho. Não importa. O que importa é que você é meu irmão, porque Cristo morreu por você também e por mim. Então somos iguais no reino. Eu não sou superior nem inferior a você. Somos iguais. Percebeu? Isso é novo nascimento. É a mudança da mentalidade. É ver Cristo em todas as pessoas. E Cristo fala, amadinho. Cristo não é mudo, não. Se você continua mudo, só fica tentando interpretar a Bíblia, o seu nascer vai demorar. Vai demorar muito, porque Cristo, quando batiza, ele batiza no Espírito Santo. Quando você crê, você imediatamente é batizado. Esse é o nascer de novo. É simples assim, mas é preciso o entendimento.
É preciso pegar a caixinha, botar a caixinha do Adão do lado e encaixar a caixinha de Cristo na sua cabeça. Isso é quebrar paradigmas. Se você está disposto a isso, vá lá, você está entrando no reino de Deus. Se você não entendeu isso, amado, você vai continuar na letra da Escritura a vida inteira, até que um dia o Senhor fale com você. Ele não vai deixar de falar, não. Ele vai falar, mas demora mais tempo. E o tempo tem que ser remido, amado. O tempo, precisa correr, porque agora Deus tem muita pressa, porque o reino dele já chegou e cada vez está se aproximando mais a Jerusalém celestial, ela está descendo sobre nós. É tempo de julgamento das pessoas aí fora. Você está vendo todas as pessoas sendo julgadas, inclusive fisicamente. Esses homens aí do Congresso, do Senado, estão todos sendo julgados. Você não percebeu isso não, amado? Olha ao seu redor. Tenha visão espiritual. Enxergue as coisas. Observe os dias do tempo chamado hoje e veja como as coisas estão acontecendo. As estrelas estão caindo do céu. O Senhor balançou a figueira para que o fruto verde caia do pé. É isso que está acontecendo. Vai lá no Apocalipse, dá uma olhadinha no 6º selo e você vai entender o que eu estou falando. As pessoas estão buscando as suas coberturas espirituais, as suas coberturas de trabalho, os seus acordos uns com os outros, para ver onde se escora. Estão se escondendo na caverna. Isso é que é esconder dentro da caverna. Se você não sabia, é mais um cadinho de linguagem profética para você. Se você entrou dentro da caverna, é porque você buscou cobertura. A cobertura espiritual. Agora eu quero ver, cadê o seu pastor que vai orar por você, o seu apóstolo, o seu bispo. Eu quero ver agora a cobertura. A nossa cobertura espiritual, amados, é Cristo. É Cristo em você. Esse te escora, esse te dá sustento. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Esse é o 6º princípio. É o princípio da promessa. E ele é fiel para cumprir. Graça e paz.